Amém. A chuva é sinal de bênção, viu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por mais uma noite. Nós estamos falando neste mês, sobre o discípulo em família. A semana passada, fomos ministrados pelo pastor Abraão, abrindo esse tema e dando continuidade também a discípulos fiéis fazem discípulos. E o pastor Abraão esteve falando conosco a respeito da importância de detectarmos as ameaças autodestrutivas que a sociedade tem, de forma clara, hoje atuada, tanto no mundo como na família. Ele esteve falando conosco a respeito das armas químicas, das guerras, das armas nucleares, que em poucos minutos podem destruir uma nação, um pedaço de um continente, e assim, apertando um botão, uma ameaça real. Falou também sobre as bactérias, as superbactérias, que hoje os antibióticos não conseguem mais debelar com facilidade, elas estão se alterando, as bactérias mutantes, e hoje também é uma grande ameaça, as superbactérias têm ameaçado a sociedade, as pessoas e o mundo. Falou também sobre o radicalismo islâmico, e como os atentados terroristas têm sido uma ameaça real. Graças a Deus, no nosso país ainda não, mas também uma ameaça que tem alertado a muitos a respeito da necessidade de voltar os olhos e tomarmos cuidado a respeito do que tem acontecido nesse sentido. E é interessante também que ele nos abordou falando sobre as armas nanotecnológicas, os micro-robôs, a nanotecnologia, que pode destruir toda a vida biológica e preservar a matéria, preservar os prédios, preservar as construções, também em alguns minutos. Enfim, 4 grandes ameaças reais. Depois você pode estar acompanhando no nosso site essa mensagem. Mas, ao final, o pastor Abraão mencionou 3 ameaças reais que também têm afetado, e principalmente têm afetado a nossa casa, as nossas famílias, que tem sido a falta de amor, essa arma terrível, tem sido a banalização do casamento, e, por último, ele esteve falando sobre o desrespeito dos filhos com os pais. Eu gostaria de, nesta noite, junto com os irmãos, estive meditando muito ao longo desta semana, naquilo que o pastor esteve ministrando para nós. Pastor Abraão teve um final de semana extremamente intenso. Esteve na última quinta-feira, nós tivemos um momento muito triste. Tivemos o sepultamento do nosso irmão Alcírio, que partiu, que nos deixou. Esse homem de Deus, esse homem tão querido por muitos de vocês, estivemos no sepultamento, temos orado pelos filhos, temos pedido a intervenção do Senhor na vida da família, no aspecto do consolo. Alcírio foi alguém que deu muito exemplo do seu serviço, do seu trabalho e da sua fé inabalável em Cristo Jesus. Temos orado pelos seus filhos, pedido o consolo da parte de Deus. E logo após o sepultamento de Alcírio, o pastor já viajou, esteve em Barcelos do Sul, um trabalho na nossa assistência social lá. Logo depois, Itabuna. Ontem à noite esteve na posse do pastor Carlos Newton, que assumiu a primeira igreja batista em Guanambi. Uma festa linda, mais um momento também especial. Contamos com a sua oração pelo pastor Carlos, esse pastor querido que também deixou marcas importantes aqui na IBAN. Está começando essa nova etapa da sua vida ministerial. E estiveram retornando hoje, 8h30 de viagem com alguns irmãos. Então, espero que o Senhor renove as forças do nosso pastor, que precisa, porque tem mais uma semana bastante intensa, ou aguardando que essa semana que estamos iniciando. Então, daqui a pouquinho, vamos estar orando, agradecendo a Deus por essas atividades. Mas quero chamar a sua atenção nesta manhã, mais uma vez enfocando esses 3 últimos aspectos que foram ministrados para nós, a respeito da falta de amor, a respeito da banalização do casamento e também a respeito do desrespeito dos filhos com os pais, que nós vamos chamar nesta noite de conflito de gerações. Já ouviu falar isso em algum lugar? Talvez se você esteja perto dos 50 anos como eu, né? 48, se Deus permitir até o final do ano 49, ano que vem 50, um cinquentão. Né? E eu posso identificar algumas coisas já aos 50 anos de idade, que na minha realidade, a minha infância, a minha adolescência e juventude não aconteciam em hipótese alguma. E que hoje é permitido, hoje faz parte do convívio, faz parte do convívio familiar, coisas que em uma geração
aconteceu uma mudança muito significativa. Parece que esses problemas de relacionamentos, questões de falta de amor, de banalização do casamento, criar filhos, conflito de gerações, parece que é uma coisa da pós-modernidade, não é? É uma coisa do nosso tempo, século 21. Mas não. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para um texto das Escrituras, o último capítulo do Velho Testamento. Nós vamos meditar no texto de Malaquias, no capítulo 4. Por favor, abra a sua Bíblia. Malaquias foi o penúltimo profeta do Velho Testamento, é o último livro do Velho Testamento, e depois eu explico para você porque estou chamando ele do penúltimo profeta do Velho Testamento, porque depois dele nós temos a ação de João Batista, que é considerado, sim, aí o último profeta do Velho Testamento, apesar de estar no Novo. Mas Malaquias, no capítulo 4, nos fala dessas três questões, e Malaquias, ele narra uma história, é um trecho da história de Israel em 430 a.C. Então, nós estamos falando de mais de 2.000 anos, 2.500 anos da nossa época, em que estas realidades, os conflitos familiares, a questão da falta de amor, a banalização do casamento e também o conflito de gerações já era uma realidade do povo judeu num momento muito crítico da sua história. E se você acompanhar comigo, Malaquias capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 4 até o verso 6, que é o último versículo do Velho Testamento. O tema da nossa mensagem nesta noite é: proteja a sua família. Ok? Que Deus possa despertar o seu coração para que estas ameaças autodestrutivas que nós vamos falar nessa noite não alcance a sua família, em nome de Jesus. Amém? Malaquias capítulo 4, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, acompanhem comigo. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler mais uma vez o versículo 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Velho Testamento é maldição. Vamos orar? Feche os teus olhos mais uma vez, por favor. Curva a sua cabeça. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos nesta noite. Obrigado por Tua fidelidade para conosco, ó Deus. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nossas famílias. O Senhor tem estendido a Sua mão sobre nós, mão bondosa, mão benigna. Queremos apresentar as famílias que estão ouvindo essa mensagem, tanto aqui como também pela internet. Apresentamos as nossas famílias diante do Senhor, como já oramos, ó Deus. Também sabemos que a transformação da nossa nação, ela começa dentro de nossas casas. Sabemos, ó Deus, que toda transformação começa a partir de um indivíduo, de uma família, que vai se alastrando e pode alcançar toda uma nação. Por isso, ó Deus, estende a Tua mão sobre nós. Estende a Tua mão sobre o Brasil. Toma conta, Senhor, da nossa nação. Nós queremos pedir que o Senhor continue trabalhando, promovendo justiça, juízo, trazendo, Pai, paz, o direito sobre a nossa nação. Na nossa bandeira, Senhor, está impresso ordem e progresso. Essas coisas vêm da parte do Senhor. Queremos declarar que os nossos olhos não estão nos homens. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus, que criou os céus e a terra. Nós queremos que a Tua intervenção, Senhor, sobre a nossa nação, pode sarar o nosso povo, pode trazer honra ao Teu nome no meio da nossa nação. Senhor, nós queremos Te agradecer também e pedir, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida do pastor Abraão, as viagens deste final de semana. Obrigado por ter protegido esta família querida, Senhor.
e ter trazido os teus filhos debaixo de proteção, uma viagem longa, tantas atividades. Renova as forças dos teus servos nesta noite. E também, Pai, nós como igreja queremos orar pela família desse querido irmão Auxílio. Obrigado pela vida deste homem, Pai, que deixou um legado tão importante para nós. Há pedaços do auxílio no coração de muitos de nós aqui na IBAN. Queremos orar pedindo o teu consolo, Senhor, sobre esta família, sobre os seus filhos, sobre os seus irmãos, sobre a sua mãe. E pedir a Deus que o legado que este homem deixou em nós tenha continuidade, que possamos honrar a memória deste homem, praticando as coisas que ele nos ensinou, o exemplo que ele nos deu, que esses 46 anos que ele viveu conosco, Senhor, sejam anos que falem ainda por muitos e muitos anos, em função da vida exemplar que este homem teve no nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos por ele e cremos que o Senhor, como Deus bondoso que é, vai envolver toda a família, vai envolver os amigos mais próximos e vai trazer o consolo que vem dos céus. Abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras neste momento, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não feche a sua Bíblia, por favor. Deixe ela aberta. Se você terminou e leu o último versículo do Velho Testamento, muito provavelmente você vai perceber que a próxima folha da sua Bíblia, após o livro de Malaquias, em algumas Bíblias tem uma folha em branco. Dá uma olhadinha aí, vê se sua Bíblia tem. Uma folha em branco, não tem nada escrito dos dois lados. Tem alguém que tem essa Bíblia? Aí, uma folha em branco, outra ali. A minha, por exemplo, não tem essa marcação. Mas eu gostaria de falar para você que esta folha em branco, no meio da sua Bíblia, ou melhor, no final, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, após o término do livro de Malaquias, ela tem um significado muito especial. Ela representa o que a teologia chama de período interbíblico, ou de intertestamentário. Após as profecias de Malaquias, de Ageu, de Zacarias, da intervenção de Deus na história de Israel, através de Neemias, Esdras, houve um silêncio de 400 anos. Por isso, esta folha representa um período de 400 anos onde não houve voz profética e nós não temos registros da manifestação de Deus na vida do povo de Israel. Após este período de 400 anos, houve uma intervenção, a maior intervenção de Deus na história da humanidade, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Por isso, creio que esta folha, ela deve representar para nós, nos dias de hoje, esta mudança de paradigma da parte do nosso Deus. Ele mudou a maneira de tratar o seu povo e a forma de tratar o seu povo, a partir desses versículos que nós lemos aqui no final do capítulo de Malaquias. Essas palavras são muito fortes. Ou seja, o Senhor está dizendo, olha, se não houver uma restauração nos relacionamentos familiares, a terra será ferida com maldição. Não porque Deus está irado com o seu povo e quer pesar a sua mão sobre o seu povo, mas porque as consequências das atitudes daquele povo estavam chegando a um limite onde houve uma palavra profética com essa dureza. Eu quero destacar com você o que está acontecendo aqui. Em 586 a.C., Judá foi levado cativo para a Babilônia. Essa história está narrada ali no livro do profeta Daniel. E é curiosa a história de Daniel, porque aqueles 3 homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, preferiram não se contaminar com as iguarias, com as comidas, com a cultura do povo babilônico. Aproximadamente 50 mil judeus foram levados cativos para a cidadela de Susã, Babilônia, e a nação perdeu as suas características. No entanto, esse povo que foi levado cativo para a Babilônia, e a partir do capítulo 9 de Daniel, nós percebemos uma intercessão, onde este homem de Deus, ao olhar o livro do profeta Jeremias, entende que o tempo daquele castigo, o tempo do exílio do povo de Deus na Babilônia, duraria 70 anos. E este homem começa a interceder pela sua nação. Ele começa a orar pela nação de Israel e confessar os pecados do povo, confessar os pecados dos seus pais, de toda a liderança daquele povo. Você pode ver isso de forma bem clara em Daniel capítulo 9 e Daniel capítulo 10. O mais curioso foi que este povo, cativo na Babilônia, recebe uma intervenção sobrenatural de Deus, porque os babilônicos são vencidos pelos persas.
E é assim que o Império Persa se estabelece, principalmente na Palestina e ali na bacia do Mediterrâneo. O Império Persa trata de uma forma diferente os povos conquistados. Ele permite a liberdade religiosa. Então, os judeus foram autorizados, através de um decreto do rei Ciro, a voltar para Jerusalém, reedificar o seu templo, reedificar a cidade e restabelecer a vida religiosa e social que aquela nação tinha. Se você gosta de arqueologia e história, você vai perceber que existem alguns documentos, principalmente no Museu de Louvre, dizendo que esses documentos arqueológicos do povo persa, reconhecendo que a prática religiosa e a vida social do povo judeu era a maior religião do mundo. Você vai encontrar nas Escrituras o profeta dizendo, aonde vem uma profecia da parte do Senhor dizendo assim: Ciro, meu servo, porque Ciro baixa um decreto autorizando o povo a voltar para a sua cidade. O mais curioso é que nós temos aproximadamente 6 livros no Velho Testamento narrando histórias deste período da vida de Israel, da vida do povo de Deus, mais especificamente dos judeus. Nós temos a profecia de Daniel intercessória, nós temos a restauração do templo, o livro de Esdras, onde a religião, a lei volta a ser observada por um povo que está voltando do exílio. Nós temos o livro do profeta, ou melhor, o livro de Neemias, um livro histórico de Neemias, onde acontece a restauração dos muros da cidade e da cidade. A vida política daquela cidade é restaurada através de Neemias. Ele é colocado como governador de Jerusalém, da terra da Judéia, ou seja, temos um homem de Deus, um judeu, governando aquela terra. Depois temos as profecias de Ageu, as profecias de Zacarias. Isso sem dizer que Esther foi uma rainha persa. Um livro muito interessante. Ou seja, temos diversas informações nas Escrituras que falam da intervenção sobrenatural de Deus na vida daquele povo. Porém, ao chegarmos ao final de Malaquias, nós percebemos que aquele povo havia abandonado o Senhor. E praticado pelo menos 3 coisas que eu gostaria que você observasse comigo aqui nas transparências. Vamos ver enquanto volta ali. A primeira coisa, nós percebemos no versículo de número 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. As últimas palavras do profeta Malaquias lembrem-se da palavra de Deus. Porque aquele povo que recebeu toda essa ação sobrenatural da parte de Deus, havia abandonado as Escrituras. Havia deixado a observação dos preceitos do Senhor. Avançando aqui um pouquinho, aproveitando. Não consigo de jeito nenhum esse negócio. Próximo slide, por favor, se o Decom puder me ajudar. Então é interessante que, com toda essa intervenção sobrenatural da parte de Deus, o povo se esqueceu da palavra. Se você ler o livro de Malaquias, nós não temos tempo para participar de diversas partes, de 4 partes de Malaquias, você vai perceber que o povo começou a profanar o altar. Eles ofereciam animais doentes, animais dilacerados ao Senhor como oferta. E o Senhor começa a se voltar para aquele povo e diz assim: se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o respeito para comigo? E as respostas do povo são respostas muito interessantes. A minha família, por parte de pai, é aqui de Itabuna, no sul da Bahia. Minha avó tinha algumas expressões que eu me lembro até hoje. Eu convivi pouco tempo com a minha avó Silvia, por isso meu nome Silvio. E ela usava algumas expressões, essa eu jamais vou me esquecer. Quando nós aprontávamos alguma coisa e nós chegávamos perto dela, ficávamos com medo de ela perceber. Ela olhava para o nosso rosto e dizia assim: você está com cara de sonso. Os irmãos sabem o que é sonso? Eu acho que ela queria dizer cínico, cara de pau. Ela dizia: essa cara de sonso sua, você aprontou alguma? Para mim e para os meus primos. Ou seja, o povo respondia a Deus: em que temos profanado o teu altar? Nós vamos perceber no capítulo 2 de Malaquias que o Senhor fala assim: olha, eu sou testemunha entre a aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Quando você jurou, quando você entrou em aliança no seu casamento, eu fui testemunha.
No entanto, você está deixando a sua esposa, vocês estão deixando as suas esposas e se casando com adoradoras de outros deuses, porque são mais bonitas, porque são mais atraentes. Vocês estão banalizando o casamento, e o capítulo 2 diz, a partir do verso 11, vocês oram, vocês choram, derramam lágrimas sobre o altar, mas eu não olho a oferta de vocês. E vocês perguntam, por quê? Por que, Senhor, o Senhor não responde a nossa oração? Por que o Senhor não recebe a nossa oferta? E o Senhor diz, porque eu sou testemunha e tenho visto a banalização do casamento. Porque a banalização do casamento não apenas atesta uma dificuldade de relacionamento entre o marido e uma esposa, mas também a consequência terrível que vem sobre a vida dos filhos. Talvez o grande problema do verso de número 6, onde se encerra o Velho Testamento, seja aquelas famílias que foram destruídas, os casamentos que foram destruídos, refletiram de uma forma tão negativa na vida da outra geração, da próxima geração, que os pais não conseguiam mais dialogar com seus filhos, e os seus filhos não conseguiam mais dialogar com seus pais. Porque nós vamos ver daqui a pouco, hoje nós temos estatísticas a esse respeito. Parece que a história de Malaquias é uma história do século 21. Parece que Malaquias foi escrito para a população do Brasil, da Bahia, de Salvador. Porque hoje nós acompanhamos situações semelhantes, essas três armas autodestrutivas, a banalização do casamento, a falta de amor, a banalização do casamento, o desrespeito dos filhos com os pais, essas coisas nós temos que lidar com elas quase todos os dias. Quando nós falamos em nanotecnologia, é uma coisa que parece distante da nossa realidade. Quando nós falamos a respeito das guerras químicas e nucleares, das armas químicas, parece algo também distante. Graças a Deus, no nosso país, nós não temos ameaças nesta direção. Mas quando nós falamos de relacionamentos familiares, isso está batendo na nossa porta todos os dias. Talvez essa seja a maior ameaça autodestrutiva que estão alcançando as famílias da nossa nação, as famílias do nosso estado, as famílias da nossa cidade, e também talvez a família da Igreja Batista Metropolitana. Quero chamar a sua atenção para estas palavras, essas últimas palavras do Velho Testamento. E estas coisas que têm chamado a nossa atenção, porque quanto mais nós conversamos com os filhos das pessoas que não tiveram o referencial de pai e mãe em suas casas, nós percebemos o quanto estes homens e essas mulheres estão perdidos, não possuem valores espirituais. Muitos deles não têm o menor conhecimento a respeito de Deus. Alguns deles, bombardeados pelas informações que eles têm recebido nas universidades, nas escolas. Você sabe, você tem lutado para dar um estudo formal adequado ao seu filho, você tem investido recursos, talvez proporcionando aos teus filhos um estudo que você não teve a oportunidade de ter. Mas lá na escola, a fé deles estão sendo atacadas dia após dia, através da filosofia, através do ateísmo, através da liberdade moral. E dentro de nossas casas, no momento que temos em família, nós não temos tido a oportunidade de discipular os nossos filhos. Por isso eu quero chamar a sua atenção hoje para o discipulado, o exercício da espiritualidade no ambiente familiar, porque esse foi o grande erro daquele povo, ao ponto do Velho Testamento terminar com a palavra maldição. Quero chamar a sua atenção para isso. O conflito, o próximo slide, por favor, falando a respeito de discipulado. Aquele povo tinha recebido uma intervenção muito grande da parte de Deus, como eu disse aos irmãos. 5 livros da Bíblia relatando aquele período. Por que aquela geração não conhecia a respeito das coisas que Deus havia feito na vida do povo? Você sabe que a Bíblia que nós temos, ela foi transmitida para nós no início. Gutenberg não tinha nascido ainda nessa época. Foi transmitida através da oralidade. Os ensinamentos, os princípios espirituais, as histórias a respeito de Deus, com respeito ao seu povo, foram transmitidas na mesa da cozinha, na comida, na hora de dormir,
Os pais ensinando a próxima geração as coisas que Deus havia feito. A Bíblia que nós temos hoje, a revelação autoritativa da parte de Deus para nós, da relação de Deus com o seu povo, foi transmitida inicialmente com esta base, através da oralidade. Os pais eram provedores de conteúdo espiritual para os seus filhos e para os seus netos, e de geração em geração. Porque nós olhamos para as Escrituras e percebemos que esta questão geracional recebe uma atenção muito importante, tanto no Velho como no Novo Testamento. Não é curioso para nós chegarmos ao final do Velho Testamento e percebermos esse versículo: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque o discipulado, o ensino, a transferência de conteúdo espiritual dos pais para os filhos foi interrompido. Eu me arriscaria a dizer que foi terceirizado. Talvez a vida na Babilônia foi uma vida que mudou a mentalidade daquele povo de Deus, aquele povo que foi alvo da graça de Deus. Eles saíram da Babilônia, tiveram autorização para voltar para a Palestina, mas parece que eles saíram da Babilônia, mas a Babilônia não saiu deles. Quando nós falamos hoje sobre Babilônia, é uma informação positiva ou pejorativa? Extremamente pejorativa. Aquela família é uma Babilônia. Está querendo dizer o que com isso? Não tem princípios, não há costumes, não há respeito. 2.500 anos depois, essa terminologia continua tendo o sentido que tinha naquela época. O povo recebeu uma intervenção sobrenatural de Deus, mas não passou isso para a próxima geração. Passaram costumes babilônicos, costumes persas. É interessante que nesta época, por volta de 450, está nascendo um pensamento que influenciou o mundo a partir dessa data até hoje, que é a filosofia. A filosofia fez com que as pessoas migrassem da mitologia, de tentar explicar as coisas através dos seus deuses, através de coisas místicas, para dar lugar à razão, ao pensamento lógico, às coisas racionais. A filosofia tem o seu ápice exatamente na época em que nós estamos lendo aqui o livro de Malaquias. Será que o povo de Deus também adotou esse costume, desprezaram a palavra de Deus, banalizaram os relacionamentos familiares, ao ponto dos pais não conseguirem conversar com seus filhos e os seus filhos não conversarem com seus pais? Será que a filosofia afetou o povo de Deus há 450 anos atrás? Talvez eu e você não tenhamos essa resposta, mas nós sabemos que esse pensamento tem afetado as famílias do tempo presente, da sociedade líquida, dos relacionamentos superficiais. Por quê? Os nossos filhos aprendem essas coisas na escola, eles têm conversas sobre isso com os amigos, e nós não temos tido tempo para discipular os nossos filhos, para passar conteúdo espiritual para eles, para dizer aos nossos filhos as grandes coisas que Deus fez por nós. Conheço um casal que, após o casamento, descobriram que não podiam gerar filhos. E o marido, através de um exame científico, percebeu que estava estéril, teve um problema na sua adolescência que fez com que ele não pudesse gerar filhos. E talvez esse casal, posteriormente, a filha chega para eles e faz a seguinte pergunta: pai, o senhor realmente, mãe, a senhora realmente acredita em Deus? A senhora crê que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Eu tenho ouvido que existem tantos erros, existem tantas coisas, a Bíblia é uma cópia da cópia da cópia. Como que a Bíblia chegou até nós? E esse Deus? Se esse Deus é tão poderoso, se esse Deus é onisciente, por que existe tanta maldade no mundo e esse Deus não faz nada? É interessante que é uma ramificação da teologia chamada de teodiceia, que é a tentativa do homem de falar a respeito do poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso e o mal que há na terra. Eles não conseguem conciliar isso, e a teodiceia é uma matéria da teologia que aborda isso. Então, essa filha começa a questionar a fé dos pais.
começa a questionar as condutas, as normas, os princípios ensinados pelos pais. E esse casal chama a sua filha, leva até o quarto e puxa uma caixa do guarda-roupa. E pega o exame. E no exame está dizendo de forma científica, de forma confiável, que aquela menina que está ali não deveria estar ali. Porque o exame está dizendo, olha, o seu pai é estéril, mas para a glória de Deus, de uma forma sobrenatural, você está aqui. É fácil falar desse casal, porque esse casal sou eu e a Eliana. Com 17 anos, eu tive um problema sério de saúde e fiquei estéril. E tenho esse exame até hoje. Graças a Deus, a minha filha e o meu filho nunca questionaram a nossa fé. Mas se um dia a Larissa e o William vier falar comigo, pai, quem é esse Deus? Eu vou dizer, é o Deus que te trouxe ao mundo, porque você é um milagre na nossa vida. A minha esterilidade hoje se chama Larissa e William, para a glória de Deus. Isso é discipulado. Isso é trazer espiritualidade para dentro de nossas casas, para combater a internet, para combater o WhatsApp, para combater o Facebook. Porque onde eles vão aprender a respeito de coisas espirituais se nós não passarmos isso para os nossos filhos? Se nós não contarmos dos milagres que Deus fez na nossa vida? O discipulado, trazer a espiritualidade para dentro de casa, é a única proteção que nós temos contra estas armas. Ensinar a palavra de Deus. Falar como que nós chegamos até aqui. É impossível que os irmãos e as famílias representadas neste auditório hoje, e os que nos ouvem pela internet, não tenham tido intervenções de Deus para chegar até aqui. Milagres na saúde, milagres financeiros, milagres para esta família existir. Por isso nós cremos na intervenção sobrenatural de Deus. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção, me voltando para esta folha em branco ao final de Malaquias. Ela representa a intervenção sobrenatural de Deus na história do homem. Ela representa a ação mais poderosa que Deus teve na vida de um homem. Porque um pai enviou um filho. E Jesus Cristo, a vinda de Jesus, do Messias, ela representa o cumprimento da profecia do versículo 6 do capítulo 4. Ele veio para destruir a maldição que tenha visitado as casas onde os relacionamentos estão interrompidos, distanciados. Eu creio que Cristo veio para romper todas as maldições. Talvez a maior delas, as maldições que tem vindo sobre a família em função das quebras de relacionamento. Se você olhar depois da sua folha em branco, você vai encontrar Mateus. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 1, fala sobre genealogias, fala sobre gerações. Lembra? Vou ferir a terra com maldição se os corações dos pais não se voltarem para os filhos e dos filhos para os pais. Curiosamente, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, começa falando sobre 3 blocos de genealogias, de gerações. Fala de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o cativeiro babilônico, Malaquias, 14 gerações. E do cativeiro babilônico até Jesus, o Messias, o Cristo, mais 14 gerações. Infelizmente, nem Mateus e nem Marcos faz uma ponte, faz um link entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas o terceiro evangelho, o Evangelho de Lucas, faz este link. Ele relaciona o que aconteceu, a vinda do Messias, a vinda de Jesus, a intervenção do Pai, enviando o seu Filho para curar os relacionamentos. Ele deixa isso muito claro no seu Evangelho. Eu gostaria que você acompanhasse comigo em Lucas. Vire algumas páginas da sua Bíblia e vá comigo a Lucas, capítulo de número 1. O capítulo 1 de Lucas possui 80 versículos, porque Lucas foi bastante detalhista, cuidadoso, ao relatar a importância de Jesus na história das famílias. Ele lembra-se de uma profecia dada em Gênesis capítulo 12 a Abraão, um homem chamado Abrão, que tinha uma esposa estéril, e disse assim: em ti serão benditas
todas as famílias da terra. E o curioso é que, quando Lucas começa a falar a respeito da vinda de Jesus, ele não começa por Jesus, ele começa por João Batista. E o primeiro a pregar o evangelho no Novo Testamento não foi Jesus, mas sim João Batista. E se você prestar atenção comigo em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 13, você vai encontrar a seguinte descrição. Lucas, capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias, o pai de João Batista: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Verso 16. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia! Jesus Cristo veio para quebrar as maldições nos relacionamentos familiares. Sim, como diz Gálatas capítulo 3, verso 3, veio para nos livrar de todas as maldições. Mas a proteção para a minha família e a proteção para a sua família é entendermos que Cristo veio para restaurar os relacionamentos familiares. A transformação que nós temos esperado na nossa nação, ela começa dentro de nossas casas. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, um pouco mais, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu estava morando em outro estado. Eu participei de um movimento no final dos anos 90, onde nós orávamos para que o Brasil se tornasse o maior país evangélico do mundo. E nós orávamos pedindo que esse país tivesse um presidente cristão, que os governadores dos estados fossem cristãos, que os prefeitos das cidades fossem cristãos. E houve um movimento de diversas denominações, onde nós orávamos, pedíamos que o Senhor viesse e restaurasse a nossa nação, que nós deixássemos de ter uma padroeira e passássemos a ter um Senhor, Jesus Cristo como Senhor. Fizemos diversos movimentos. E aconteceram algumas coisas interessantes. Nesta época, eu morava no Rio de Janeiro. E o governador do Rio de Janeiro, na época, foi o Antony Garotinho. E ele se converteu, vocês devem ter ouvido falar isso nos meios de comunicação. E ele convidou todas as lideranças, todos os pastores da cidade do Rio de Janeiro, para, de 15 em 15 dias, ir até o Palácio Guanabara para orar pelos projetos de governo, para orar pela segurança pública do Rio de Janeiro, pedindo a intervenção de Deus no Estado. E muitos pastores, como o pastor Nilson do Amaral Fanini, o presidente da igreja metodista, pastor das igrejas presbiterianas, várias lideranças faziam parte deste encontro. Eu não sei porque eu estava lá na época, com meus 20 e poucos anos, 28 anos, fazia parte dessa reunião. Até hoje eu não sei muito bem porque eu estava no meio desse povo tão, com uma bagagem espiritual tão grande. Eu fazia parte dessa equipe, e nós orávamos. O secretário da Casa Civil nessa época era o Heraldo, pastor Heraldo, que foi candidato a presidente na eleição passada. Ele coordenava estes pastores, vários pastores das Assembleias de Deus, batistas, todas as denominações. Depois de algum tempo, eu ouvi falar do Antony Garotinho, preso. Sua família envolvida em diversas situações não muito lícitas. E para minha tristeza, todo aquele movimento do final dos anos 90, eu não consigo ver absolutamente nada mudando na minha nação a nível de comportamento. O Brasil continua corrupto. As pessoas continuam se autodestruindo nos seus relacionamentos familiares. É como se nada daquele esforço surtisse qualquer resultado. Mas para a glória de Deus,
na minha casa, surtiu muito resultado. Nós cremos no Senhor. Os meus filhos são criados baseados nos princípios bíblicos. Nós contamos para os nossos filhos os milagres que eles são e os milagres que nós vivemos. Por isso eu quero chamar a sua atenção nesta noite, porque o maior milagre que o Senhor pode fazer na nossa nação é usando a sua família como instrumento de proteção para a nossa nação. Sua família precisa estar protegida. Nós estamos vivendo o ataque dessas armas autodestrutivas o tempo todo. E nós temos um Cristo, um Senhor, que interferiu na nossa história para mudar este quadro. O Senhor Jesus veio, Ele quebrou as maldições. O Pai, Deus Pai, enviou o seu Filho para restaurar o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, e preparar para o Senhor um povo habilitado, que terão prudência. É interessante que diz, converter os desobedientes à prudência dos justos. Quem vai prover conteúdo ético, espiritual para a sua família é você. É você, pai, mãe, que está aqui nesta noite. É você, filho, que honrando os seus pais, abençoando a vida dos seus pais, pode fazer com que a sua família fique protegida dessa ação destrutiva. Uma das primeiras coisas, o maior milagre que Deus fez na minha vida não foi me dar 2 filhos. Talvez o maior milagre é esse que eu vou contar para você agora. Eu me converti com 17 anos. Numa igreja batista lá em São Paulo, perto da igreja onde o pastor Abraão estava. Nós não nos conhecíamos na época. E num domingo pela manhã, após a escola bíblica dominical, nós tínhamos o culto, e o pastor falou sobre honra aos pais. E leu o texto, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longos dias sobre a terra. Esse texto é mencionado pelo menos 3 vezes no Novo Testamento e mais 2 no Velho Testamento. E ele pregou sobre isso, e aquilo trouxe um profundo incômodo para a minha vida. Era um recém-convertido, não estava batizado ainda. E eu sabia que, como servo de Deus, que passou a adotar a Bíblia como padrão de conduta para a sua vida, eu precisava consertar uma coisa muito séria em casa, que era o meu relacionamento com meu pai. Eu comecei a trabalhar com 12 para 13 anos. E o fato de eu ter colocado dinheiro no bolso cedo, como adolescente, eu comecei a desrespeitar muito meu pai. E não permitia que o meu pai exercesse qualquer autoridade sobre mim, porque o meu pai tinha um sério problema de alcoolismo. Então, para dizer palavras brandas aqui aos irmãos, eu chamava ele de pinguço, seu pinguço. Um rapaz, menino, de 13, 14 anos, apontava o dedo para o pai, meu pai grandão como eu, só que muito mais forte, um itabunense, criado com cacau e com farinha, e eu virava para o meu pai e desrespeitava e desmoralizava o meu pai. E fui confrontado com esse princípio espiritual num culto de domingo pela manhã. Irmãos, aquilo fez toda a diferença para mim. Eu fui para casa naquele domingo, e falei, preciso pedir perdão para o meu pai, eu não tenho agido como um cristão. Na verdade, eu não falava cristão, eu falava crente. Porque eu cheguei para minha mãe, algumas semanas antes, e disse, mãe, virei crente. Minha mãe falou, puxa, meu filho, tanta coisa para você ser nessa vida, foi ser logo crente. Eu não fiquei muito animado com a reação da minha mãe. Eu fui a primeira pessoa a se converter da minha família. Eu falei, mãe, mas agora eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou indo na igreja. Ela falou, filho, vamos ver no que vai dar isso aí. Eu me lembro minha mãe na cozinha fazendo assim, vai menino, chega de conversa. Não queria ouvir a minha história. Mas naquele domingo pela manhã, foi uma das evidências de que, de fato, eu nasci de novo. Eu não me tornei crente, eu me tornei uma nova criatura em Cristo Jesus. E fui para casa após a pregação, disposto a falar com meu pai. Como que eu ia falar com meu pai? Nós mal conversávamos. Todas as vezes que conversávamos, era agredindo um ao outro, com total desrespeito. Eu me lembro que meu pai foi para a cozinha, eu fui atrás dele na cozinha, tomei um pouco de água. Ele foi para o quarto, eu fui atrás dele no quarto, mexi alguma coisa na gaveta. Eu não conseguia conversar com ele. Meu pai tinha o hábito de beber um aperitivo antes da alimentação, para abrir o apetite. E meu pai estava saindo de casa para ir até um bar. Quando meu pai chegou no portão, eu tomei coragem e falei, pai! Ele parou no portão, levou aquele susto. Eu fiquei imaginando, ele deve ter falado, esse menino agora vai começar a me xingar de novo, em pleno domingo eu vou brigar.
E eu fui me aproximando do meu pai. Era interessante que eu fui na direção dele, ele estava no portão de casa, eu fui em direção a ele e ele ia se afastando de mim. Eu dava um passo, ele dava 2 para trás, porque ele sabia que toda vez que nós conversávamos era discussão. Mas eu cheguei, não, pai, eu preciso falar com o senhor. Eu não sei se o senhor sabe, mas agora eu virei crente. Eu estou indo na igreja aqui atrás de casa, pai. E hoje pela manhã o pastor falou sobre os filhos honrando os pais. E meu pai, como eu tenho desonrado o Senhor. Como eu tenho desobedecido o Senhor. Como eu tenho sido um péssimo filho para o Senhor. Pai, eu queria te pedir perdão. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe pela maneira como eu reajo quando o Senhor fala comigo. Pelo ódio do meu coração a respeito do Senhor. Pai, me perdoe. Irmãos, eu estava com 17 anos. Eu vi o meu pai chorar pela primeira vez. Eu acho que não vi meu pai chorar outras vezes depois dessa, como ele chorou naquele domingo pela manhã, ali no portão de casa. Ele me deu um abraço. E ali no portão de casa, o meu coração se voltou para o meu pai. E o coração do meu pai se voltou para o meu. Nunca mais o nosso relacionamento foi o mesmo. Eu ganhei um amigo. Eu perdi o meu pai há 7 anos atrás. Os meus filhos estão aqui, minha esposa também. E o meu pai me tratava como se eu fosse pai dele. Eu pedia a bênção para o meu pai. Eu ligava para ele, a bênção, meu pai, Deus te abençoe, meu filho. E houve uma mudança no meu comportamento por causa de Cristo, por causa das Escrituras. E eu preciso dizer a você que esta promessa, ela está à disposição para todo aquele que crê. Para todas as famílias da terra. Você pode proteger a sua família restaurando, em primeiro lugar, os relacionamentos familiares. Foi para isso que Cristo veio. Ele veio para converter o coração dos pais aos filhos, para converter aos desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. É através da sua vida, é através do seu posicionamento que esta nação pode mudar. Amém? Vou dar um amém por você. Porque quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos um Velho Testamento que termina com a palavra, olha, relacionamentos quebrados, maldição. Mas relacionamentos restaurados, bênção. Eu não tenho tempo para ler com você, mas aqui no capítulo 2, nós temos uma oração, que é a oração, o cântico de Zacarias, no versículo 67. Você pode ler em casa, essa oração chama-se Benedictus, ou seja, os abençoados, os benditos. Se lá no Velho Testamento, nós encontramos a última palavra, sharem no hebraico, maldição, nós encontramos em Cristo Jesus a bênção à nossa disposição. Deixa eu ler com você apenas alguns versículos. Versículo 68, bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena salvação e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. Este homem começa a dizer, louvado seja o nome do Senhor, porque enviou Jesus Cristo, o libertador, para quebrar todas as maldições. O primeiro a pregar o evangelho não foi Jesus, foi João Batista. Você vai ver no capítulo 2, após a narrativa do nascimento de Jesus, João Batista pregando e falando, olha, pare de roubar. Você que roubava, não roube mais. Você que era corrupto, que era um publicano, cobre apenas o que é correto. Os soldados chegaram para João Batista, o que vamos fazer? Olha, não defraude ninguém, não cobre suborno de ninguém e se contente com o salário que você tem. Irmãos, princípios espirituais. O evangelho que eu e você cremos são princípios espirituais, são comportamentos, são tratamentos familiares onde um mantém o outro em honra. É a honra do marido para com sua esposa, é da sua esposa para com o seu marido. É prover para a família conteúdo espiritual. É discipulado, é trazer espiritualidade para dentro de casa. E a minha pergunta para você nesta noite, ao encerrarmos, é, você quer proteger a sua família?
Você gostaria de ver a sua família debaixo de um guarda-chuva de proteção, que é a palavra de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus? Preste atenção no vídeo que nós vamos ver agora. Ele traz algumas estatísticas terríveis. São estatísticas mais atualizadas que eu consegui encontrar a respeito, vamos chamar eu vou usar o termo desgraça no sentido destituído de graça. Porque na vida dos jovens, na vida dos adolescentes e das crianças, está acontecendo uma terrível destruição em função de lares destruídos, de relacionamentos de pais com os filhos bloqueados, distanciados. Acompanhem comigo e que o Espírito de Deus possa mover o seu coração para você ser o homem, a mulher, que vai fazer diferença no seio da sua família, que vai romper com a maldição e vai trazer sobre a sua família a bênção de Deus. Acompanhem comigo, por favor. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens
que apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu quero, junto com a minha esposa e os meus filhos, dizer que nós vamos continuar protegendo a nossa família. Nós vamos continuar cuidando dos nossos filhos, ensinando eles no caminho que eles devem andar, para que quando sejam adultos, não vão se desviar deles. Eu vou ver os meus netos correndo nos corredores desta igreja. Eu assumo essa responsabilidade diante de Deus. E pergunto: quem mais? Amém. 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 Homens e mulheres cheios da graça de Deus, se levantando para transformar suas casas num lugar protegido, num lugar onde princípios espirituais são ensinados, um lugar onde Cristo reina. Nós vamos fazer isso para a glória de Deus. Nós vamos discipular a nossa família. Nós vamos trazer espiritualidade para dentro dos limites de nossa casa. Se conosco nesta noite, Senhor, de decisões tão importantes. O Senhor disse para nós que neste mês o Senhor ia mexer conosco. E o Senhor está fazendo isso nesta noite. Nós queremos assumir esse compromisso, Pai, de sermos instrumentos de bênção na vida dos nossos familiares. Nós, pais, bênçãos na vida dos nossos filhos. Nós, filhos, bênçãos na vida dos nossos pais. Maridos, bênção na vida das esposas. Esposas, bênção na vida dos seus maridos. Irmãos, sendo bênção na vida dos seus irmãos. Em nome de Jesus. Tira a maldição de sobre as casas. Afasta, Senhor, em Cristo Jesus, porque vamos chamar a bênção do Senhor para os relacionamentos familiares. E queremos ser instrumentos nas Tuas mãos para isso, Senhor. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração nesta noite. É assim que nós queremos encerrar este culto dizendo: nós vamos, conte conosco. Somos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Para a glória do Teu santo nome. Para a glória do Teu santo nome. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração Tua casa todo dia. Veja a vontade pra ficar e nunca mais partir.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais poderá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Que a graça do Senhor Jesus, o Filho, que o amor de Deus, o Pai, e o consolo do Espírito Santo da promessa seja com você, meu irmão e minha irmã, te fortalecendo, abençoando o fruto do trabalho das suas mãos, abençoando o teu exemplo dentro da sua casa, para que muitos conheçam Cristo através do seu testemunho. Vai na paz, que esta semana seja uma semana de bênçãos, de desafios, e que relacionamentos sejam reconstruídos, para a glória de Deus Pai, em nome de Cristo Jesus, o Filho. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Que a graça do Senhor esteja sobre você. Te amo em Jesus. Vai na paz.